Hoje é dia de relembrar coisa boa, mocidade. Por isso nós vamos visitar o canal Que Jogo Foi Esse? Para relembrarmos a melhor, a mais maravilhosa, a mais perfeita Copa do Mundo de todos os tempos. É isso mesmo, mocidade, a Copa do Mundo de 2010. Quantas lembranças boas, hein? Waka Waka, Jabulani, Vuvuzela e aquela torcida maravilhosa sul-africana. Então se ajeita daí que eu me ajeito daqui e bora relembrar a melhor Copa de todos os tempos, mocidade. A primeira Copa do Mundo na África foi uma verdadeira festa. Quem não se lembra desse barulhinho aqui bem gostoso lá de fundo durante todos os jogos? Nossa! Teve Vuvuzela. Era assim, mano, teve todo Waka jogo. Waka. Teve a bola Jabulani. Saudades! Teve o Luizito Soares jogando como goleiro e teve até um povo que adivinhava o resultado dos jogos. Mano, foi só loucura essa Copa, mano. Que jogo e que Copa foi essa? Ê, saudade, hein? Coisa boa, hein? Jabulani, Waka Waka, até o povo, não lembrava mais do 2010 povo. E pela primeira vez Vuvuzela. A Copa do Mundo seria realizada no continente africano. A África do Sul foi escolhida como sede numa eleição da FIFA, onde concorria também com Marrocos e Egito. Na verdade, a FIFA já tinha prometido que a Copa na África do Sul ia rolar em 2006. Mas depois de um monte de esquema de corrupção, compra de votos, não lembrava disso também. Toda envolvendo a FIFA, a Copa por lá só foi rolar mesmo em 2010. Eu já contei essa história no vídeo sobre a Copa de 2006 que tá aqui no card. Então, se quiser mais detalhes dessa história, vai lá assistir. Então, a Copa do Mundo chegava na África do Sul. Olha que imagem linda, linda demais a torcida sul-africana. Que saudade dessa Copa, hein, mano? Olha, pra ser a Copa perfeita, só faltou o Brasil levar o Hexa nessa Copa, hein? Mas o Dunga não quis levar o Neymar e o Ganso, né? Essa era a Copa do Neymar, mano. Essa era, mano, porque ele tava estourando, mano, ele e o Ganso no Santos, entrosamento, os dois jogando demais, cara. O cara não levou por teimosia, mano. E depois disso, o Neymar nunca entregou tudo aquilo que se esperava dele em nenhuma outra Copa, né? Sacanagem, chegavam também as famosas vuvuzelas, que dividiam Mas tirando isso, foi perfeito. Os torcedores com aquele barulho ensurdecedor durante todos os jogos. E não só durante os jogos, né? Porque a vuvuzela ficou pra sempre na história. Inclusive, eu tenho um vizinho aqui que toca vuvuzela até hoje. E se ele estiver assistindo, um beijo pra ele. E pode parar de tocar vuvuzela, pelo menos enquanto eu tô gravando o vídeo. Inclusive o nome, vuvuzela, porque aqui no Brasil nós erroneamente as chamávamos de cornetas, né? Que não tem nada a ver com uma corneta, né? O instrumento musical apareceu pro mundo um ano antes, na Copa das Confederações, linda, que também foi realizada na África do Sul. Não tem igual, a FIFA né? até chegou a tentar banir a vuvuzela dos estádios, mas a Federação de Futebol da África do Sul protestou e ganhou a briga, afirmando que a vuvuzela Pô, mano, o bagulho é cultural, né? A FIFA querer proibir a parada, nada a ver, né, cara? Pô, mano, um símbolo cultural do país, e aí a gente teve que se acostumar a assistir todos os jogos com esse barulho agradável de fundo. Comenta aqui embaixo. Barulho infernal, mano! E se a vuvuzela não foi uma unanimidade, por outro lado, a música tema da Copa de 2010, a Waka Waka da Shakira, é lembrada por todo mundo até hoje. Terminada a parte musical da Copa, vamos falar de futebol. Na África do Sul, 32 países inesquecível. Jogaram a Copa e só 2 grande abraço, Shakira. Jogavam em Copas do Mundo, a Sérvia e a Eslováquia. Aliás, né, por falar em Shakira, e o Piquet. E o Piquet, hein? Olha, mano, o cara já é um asno de trair a mulher dele, né? E aí tem um agravante de ser a Shakira. Que resenha é essa, hein, Piquet? Até já tinha jogado a Copa de 2006, mas como a história é bem confusa e bem longa, eu contei tudo lá no vídeo sobre a Copa de 2006 também. Então já sabe, né? Acabando esse vídeo, vai lá assistir o vídeo da Copa de 2006, isso se você não assistiu ainda. Se já assistiu, pode assistir de novo pra lembrar. E rolou até uma tentativa de incluir um país a mais na Copa, depois de uma reclamação da Irlanda num jogo contra a França pelas eliminatórias da Europa. Lá nas eliminatórias europeias, quem ganhasse o jogo entre França e Irlanda se classificava pra Copa de 2010. No primeiro jogo, a França venceu a Irlanda por 1-0. No jogo da volta, a Irlanda ia vencendo por 1-0. Até que na prorrogação, o francês Thierry Henry ajeitou a bola com a mão num cruzamento. Isso aqui, mano, foi escandaloso, mano, eu lembro desse lance. Mano, tipo, não foi que a bola bateu na mão dele, tipo, ele literalmente, ele ajeitou a bola com a mão, porque senão ela ia sair pela linha de fundo e fez o gol, mano. Isso aqui foi muito escandaloso. Olhem só, né, cara, como é que pode, mano, não tinha o VAR na época, né?
E na época, 2010, mano, já tinha tecnologia suficiente pra existir o uso da imagem no futebol, cara. Demorou muito, mano. O VAR só começou a ser usado em 2018, 8 anos depois disso aqui. Demorou muito pra tecnologia chegar no futebol e muita injustiça foi cometida, né, mano? Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre as maiores injustiças do futebol. Assistam lá. Tocou a bola pro Anelka fazer o gol da classificação francesa. Mas não foi só uma raspada com a mão na bola, não. Foi uma bela de uma ajeitada. Ele, inclusive, toca na bola 2 vezes com a mão antes de mandar a bola pra área. O pessoal da Irlanda, claro, ficou pistola e foi lá reclamar com o pessoal da FIFA pedindo a inclusão da Irlanda na Copa. O presidente da FIFA na época, o Joseph Blatter, chegou até a cogitar a inclusão da Irlanda na Copa, ou seja, um 33º país na Copa, e cogitou também uma realização de um novo jogo entre França e Irlanda. Mas é claro que não deu em nada, a França se classificou para a Copa e tudo acabou em pizza. E aí fica o questionamento: e se fosse o contrário? E se fosse o contrário, hein? Hã? Se fosse o jogador da Irlanda fazer aquele absurdo ali, iam deixar a França de fora da Copa? Hein, dona FIFA? A Pizza Hut lá na Irlanda até lançou uma promoção envolvendo essa polêmica toda. A cada gol que a França sofresse na Copa, a Pizza Hut lá na Irlanda iria distribuir 350 pizzas grátis pra galera. Mas espera aí que eu já conto quantas pizzas a França gerou lá pro pessoal da Irlanda. Segura aí. E como o país sede sempre se classifica automaticamente pra Copa, pela primeira vez na história, a África teria direito a 6 vagas e não a 5 vagas como eles... Vamos relembrar quem foi? África do Sul, Camarões, Nigéria, Argélia, Gana e Costa do Marfim. Muito bem. E pela primeira vez também as duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, jogariam uma Copa do Mundo juntas. Quer mais primeiras vezes? Nossa. Então aí vai. A partir das eliminatórias... Só não dava para as duas se encontrar, né? Imagine um jogo entre as duas. Em 2010, a Austrália deixou de jogar as eliminatórias da Oceania para jogar as eliminatórias da Ásia. Tava muito fácil, foi a partir toda daí. vez a Austrália ganhava a eliminatória da Oceania, então eles foram procurar uns jogos mais difíceis. E eu sou contra. Pra mim, cada país tem que jogar a eliminatória do seu continente, tá ligado? Eu sou contra isso daí. A não ser, é claro, né, no caso de países que têm o seu território em 2 continentes, como, por exemplo, a Rússia, a Turquia, daí pode escolher. Mas esse negócio de Austrália jogar a eliminatória da Ásia e não mais a da Oceania, eu acho isso um absurdo. Ridículo. Lá na Ásia, a Austrália conseguiu se classificar de novo e a vaga da Oceania ficou com a Nova Zelândia. Ou seja, pela primeira vez na história, então, 2 seleções da Oceania jogariam uma Copa do Mundo juntas. E tem mais curiosidade. Olha quanta coisa, quanta novidade. Jerry, Wilson e Johnny Palacios foram convocados para defender a seleção de Honduras. E aí, adivinha, pela primeira vez, 3 irmãos defenderam a mesma seleção na Copa do Mundo. E agora que coisa, mano. Acabou essa história aí de primeira vez. A bola da Copa foi a Jabulani. Mas várias primeiras vezes, né? Que Copa magnífica, mano. Cara, eu acho que não tem uma pessoa que discorde que essa aqui foi a Copa mais foda de todos os tempos. E olha ela aí, Jabulani. Essa aqui entrou pra história, hein, moçada? Design todo moderno, mas que causou polêmica entre os jogadores. O pessoal da seleção brasileira, por exemplo, odiou a Jabulani. O goleiro Júlio César chegou a afirmar que a bola parecia uma daquelas bolas de plástico de supermercado. Pare! As críticas dos jogadores se referiam ao fato de que a bola Jabulani era mais leve que as outras bolas e depois de um chute ou de uma cabeçada, ela mudava de direção. E depois de tanta reclamação, foi da hora, cientistas japoneses foram estudar a bola e concluíram o seguinte: a Jabulani era redonda demais. Esse era o problema. E antes que você ache que isso é uma piada, é porque as bolas de futebol não são uma circunferência 100% perfeita. Mas no caso a Jabulani... Redonda demais. Botaram até o Iberê com a bola perfeita. Essas paradas que ele faz lá. Redonda demais. Essa é a reclamação dos caras. Tinha que mandar uma bola quadrada do Kiko pra esses caras aí, mano. Foi o Iberê do Manuel que fez essa bola. Por ter a costura interna, a bola teria uma aparência mais esférica que outras bolas e isso causava movimentos incomuns durante os treinos e isso, claro, foi alvo de críticas não só da seleção brasileira, como também de várias outras seleções. O atacante da seleção brasileira, Luiz Fabiano, chegou a dizer que a Jabulani era sobrenatural porque parecia que tinha alguém guiando a bola sozinho. E eu menti sobre não falar mais de primeiras vezes. Teve mais primeiras vezes sim. Com só 4 pontos conquistados, a África do Sul foi o primeiro país sede a ser eliminado de uma Copa do Mundo na primeira fase. Os africanos ficaram em 3º lugar no grupo A, na frente da França. A França que causou tristeza para os irlandeses, mas que por outro lado também causou alegria para a galera que mora lá e gosta da pizza Hut. A França acabou eliminada e levou 4 gols na Copa. Então, pelas 1.400 pizzas da Pizza Hut foram distribuídas para o pessoal. Valeu a pena, né? Além da França, a Itália também caiu logo na primeira fase ao ficar em último lugar no grupo F. E ainda tinha Nova Zelândia. Olha a Itália, né, cara, fazendo vergonha na Copa de 2010, daí 2014 não me lembro como é que foi a Itália, e 2018 a Itália ficou de fora da Copa, nem se classificou, e 2022 a mesma coisa. Mano do céu,
O que aconteceu com o futebol italiano? Tetracampeão mundial, hein? Quem diria? E Eslováquia. Ou seja, os 2 finalistas da Copa anterior, da Copa de 2006, foram eliminados ainda na primeira fase. E isso aconteceu pela primeira vez na história, só para vocês saberem. O Brasil se classificou em primeiro lugar no grupo G, vencendo Costa do Marfim e Coreia do Norte e empatando com Portugal. A Copa de 2010 também ficou marcada por vários jogos, terminando com um placar magro de 1-0. 17 partidas terminaram com esse resultado, Nossa, sendo 5 só da Espanha. Quem adivinhou vários desses resultados foi um polvo. Sim, ele, o velho polvinho. O polvo vivia no aquário de Oberhausen, na Alemanha, e ficou famoso por se tornar um vidente dos resultados da Copa de 2010. Verdade. O pessoal colocava 2 caixas dentro do aquário, uma com a bandeira da Alemanha e outra com o adversário dos alemães nos jogos da Copa. Aí o polvo Paul ia lá e abraçava a caixa do país, que seria o vencedor do jogo. Ele acabou acertando todos os resultados dos jogos da Alemanha, desde a fase de grupos até a derrota dos alemães para a Espanha na semifinal e a vitória sobre o Uruguai na decisão do 3º lugar. Eu não lembrava mais do povo. Decretou que a Espanha seria campeã do mundo em cima da Holanda na final. Mano. E sem querer dar spoiler, o povo manjava, hein? Mas o povo Paul acertou isso também. 4 meses depois do fim da Copa, infelizmente o povo Paul faleceu no aquário de causas naturais. Outra celebridade que também virou notícia na Copa de 2010 esteja descansando na paz de Já. Um pouquinho mais famoso que o povo Paul, só um pouquinho. O Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, ganhou a fama de pé frio ao torcer para várias seleções que foram... Teve ele também, né, mano? Mano, até isso foi dessa Copa, mano. Essa Copa foi sensacional. Eu não lembrava disso aqui também. Foi nessa Copa que o Mick Jagger se consagrou como o grande pé frio. O cara que dá azar, mano. Eliminadas ao longo da Copa. Nas oitavas, ele foi pro estádio torcer para os Estados Unidos e os americanos perderam para Gana. No dia seguinte, ele foi apoiar a sua seleção, a Inglaterra, que acabou perdendo para a Alemanha. Como o Mick Jagger tem um filho brasileiro, ele foi ao estádio acompanhar o jogo entre Brasil e Holanda nas quartas de final. E sobrou para nós. O Brasil perdeu. Logo depois, o cantor sobrou para nós, entrevista ao site da FIFA que a Argentina jogava o futebol mais bonito da Copa. E eu não preciso nem dizer o que aconteceu, né? A Argentina acabou sendo eliminada nas quartas de final para a Alemanha. Realmente não dá para defender o Mick Jagger, né? Ainda falando em quartas de final, no jogo entre Uruguai e Gana, aconteceu um daqueles lances que a gente adora. As 2 seleções empataram em 1-1 no Lá vem o Soares. E o jogo foi pra prorrogação. No último minuto do tempo extra, Gana fazia uma pressão daquelas dentro da área uruguaia e o Dominique Adiá cabeceou a bola pro gol e o Luis Soares tirou a bola com a mão. E pra quem não sabe, o Luis Soares é atacante, não goleiro. Então, pênalti pra Gana no último minuto de jogo. Caso não sabe. O Adian foi pra cobrança e mandou na trave a chance de Gana de se classificar pra semifinal. Que doideira isso, A decisão foi pros pênaltis e Gana acabou perdendo pro Uruguai e dando adeus. Ele fez isso aqui em 2010. 4 anos depois, na Copa de 2014, ele mordeu a orelha do cara, mano, durante o jogo. No lance, acho que de escanteio lá. Arrancou pedaço da orelha do cara, mano. O bicho é maluco, mano. Copa do Mundo. Mas eu sei que você deve estar esperando a hora da grande final. Doideira. Antes disso, eu queria pedir pra você considerar deixar o like aqui embaixo se você tá gostando já desse deixei vídeo, o like, se você gosta já sou de histórias do faz futebol tempo. e histórias de Copas do Mundo. E façam o mesmo, não se encolham no like, no mocidade. caso você ainda não seja inscrito. É rapidinho e ajuda bastante louco, o nosso não canal, vou ser beleza? inscrito. Baita Então, canal. Vamos pra final. Espanha e Holanda chegaram à final da Copa de 2010 em situações bem parecidas. A Dois campanha da uniformes Holanda lindos, até né? então era perfeita. 6 vitórias em 6 jogos. Já a Espanha chegou na final com 5 vitórias e uma derrota logo na estreia para a Suíça. Para os espanhóis, seria a primeira final da história do país. Para os holandeses, a terceira tentativa de conquistar a sonhada taça da Copa do Mundo. Não foi essa Copa também que a Suíça foi eliminada de forma invicta, não foi? A Suíça não perdeu nenhum jogo, aí foi eliminada nos pênaltis, acho que foi, né? E a Holanda, hein, mano? Eu torci pra Holanda na final. Quantas vezes a Holanda chegou na final e perdeu, né? Depois de 74 e 78. Mas Esse a foi sorte terceiro, estava então. do lado dos estreantes que não curtiam muito fazer gol pelo visto. Nas oitavas, 1-0 sobre Portugal. Nas quartas, 1-0 sobre o Paraguai. E na semifinal, 1-0 sobre a Alemanha. Paraguai E claro jogou que na a Copa, final não mano. podia ser diferente, né? 1-0 com o gol do Andrés Iniesta aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Esse o Iniesta, jogava, que hein, era mano? aquele lá que jogava pelo Barcelona, o que é muito interessante porque todos os 8 gols da Espanha na Copa foram marcados por jogadores do Barcelona. Festa da Espanha que conquistava o seu primeiro Barcelona título era e uma se máquina, juntava sabe? a Brasil, Argentina, Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra e França na lista de campeões do mundo. Mesmo com o pior ataque de um campeão de Copa do Mundo de todos os tempos, a Espanha fez jus ao título de melhor seleção do mundo. Afinal, até aquele O toque jogo de bola contra a dos Holanda, caras era os foda, né? espanhóis tinham vencido 49 dos Ó o 54 Piquet, jogos vacilão disputados. ali. Mas as coisas não continuaram boas para os espanhóis, não. Afinal, na Copa seguinte, a Copa de 2014, a Espanha acabou eliminada ainda na primeira fase.
chance. Mas isso é assunto pro próximo vídeo dessa série. Verdade. A Copa de 2014. Aí já é uma maldição eu já tô prevendo do campeão, choradeira, gente triste, xingando nos comentários, mas não vai ter jeito, né? Eu vou ter que lembrar dessa Copa infeliz. Infeliz pra gente brasileiro, né? Inclusive, essa eu não quero lembrar. Essa série, não. Copa de 2006, Essa não, tô de boa. Não quero relembrar a Copa de 2014, nunca mais. Tá falando sério? Inclusive eu tinha um boneco do Fuleco, passei a considerá-lo como uma criatura de mau agouro. Ih, rapaz. Eu joguei fora o meu Fuleco. Não quero saber, pra mim já foi suficiente relembrar a Copa de 2010, que foi a melhor de todos os tempos. Você concorda? Comenta aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o like pra nós. Tamo junto, mocidade. Até a próxima.